pessoal, justiceiras do Brasil, boa noite. Nós estamos aqui nessa live super especial em comemoração a Agosto Lilás, a Lei Maria da Penha, esse mês completando 18 anos. Então, estamos aqui nesse momento muito importante com duas convidadas muito especiais. Eu sou a Clícia Carvalho, sou a gestora do Projeto Justiceiras, muitos de vocês já me conhecem, idealizado pela doutora Gabriela Mansur. Ela mandou um grande abraço para vocês. A gente vai ter outras lives com a doutora Gabriela Mansur também durante esse mês. E aqui eu vou passar a palavra para minhas queridas convidadas de hoje, que é a Willa Canhas, que é CEO do Filme Lab. Ela é especialista em direção de filmes, e, enfim, ela vai contar toda a história dela maravilhosa. E a Leila Luz, que é especialista em equidade, diversidade, relações públicas e vai também contar um pouco da trajetória dela para inspirar vocês. Hoje o nosso tema é autonomia financeira, mas a gente sabe que para a gente ter essa autonomia financeira, resgatar a nossa autoestima, tem vários caminhos que a gente tem que percorrer. Então, aproveitem muito dessa live hoje, que as nossas convidadas têm muito a falar com vocês. Boa noite a todas, justiceiras e justiceiros também. Willa, Leila, e aí, meninas? O que vocês têm para contar um pouco de vocês, das suas histórias, para nos inspirar, inspirar as voluntárias, justiceiras, inspirar as nossas atendidas? Muito bem, acho que eu vou começar a ler. Gente, prazer, sou Willa Maia Canhas, sou uma mulher trans. Por ocasiões da vida, eu tive que fazer uma transição tardia. A gente fala transição tardia quando você não consegue fazer a transição quando você é mais jovem. Eu fiz a transição quando eu já tinha mais de 35, eu comecei a transicionar e contei para o mundo, na verdade, faz só um ano. Então, eu tenho 41 anos. Imagine você ficar presa dentro de um armário durante 41 anos. E isso tem tudo a ver com o tema da nossa live, tá? Com Por quê? certeza. Por que que eu fiquei dentro do armário 41 anos? Porque eu precisava ter autonomia emocional e autonomia profissional para fazer a transição. A gente sabe que a gente mora no país que a cada 10 mulheres trans, 9 são prostitutas. E eu não queria ter esse destino. Então, eu fiquei quietinha, dentro do armário, esperei, 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 esperei. Tem algumas formações, então consegui estudar, né? Eu tenho uma carreira, eu consegui construir uma empresa, uma produtora, e hoje eu sou uma mulher trans que é empresária, saindo da estatística e sendo inspiração para você. Se você é uma mulher trans, está assistindo essa live, quero muito ser inspiração para você, e a gente vai conversar sobre várias possibilidades para você sair da marginalidade, sair do desemprego e sair da prostituição. É isso, Lê. Willa, é uma honra estar aqui entre vocês, mulheres justiceiras. Justiça a gente faz todos os dias. Acordar de manhã, olhar no espelho, numa sociedade que nos oprime, que traz tanto peso, que traz tantas dificuldades. E a minha história, eu sou baiana, soteropolitana, em São Paulo, né, vivendo aqui há mais de 10 anos. Eu sou uma das primeiras pessoas com ensino superior da minha família e eu tenho muito orgulho da minha trajetória, de ter tido a possibilidade, por meio da educação, poder compartilhar com outras pessoas o meu conhecimento e alavancar também a carreira de outras mulheres. Eu sou relações públicas, mas trabalhei com diversidade, sou consultora de diversidade, equidade e inclusão. Trabalho também com a inclusão de pessoas com deficiência. Fiz trabalho voluntário com pessoas trans em situação de rua, na Cracolândia, aqui em São Paulo. Trabalhei também com mulheres em projetos de empoderamento de negócios para o consulado americano. Então, quando a gente se une enquanto mulheres, quando a gente se conecta enquanto rede, a gente tem um sentimento de propósito que conecta em si. Então, para falar de mim, eu não tenho como falar de mim sem falar do outro. Eu não tenho como falar de mim sem falar dessa energia que a gente troca. Então, é sobre isso. Eu sou a Leila Luz. Maravilhosa. Gente, são convidadas que vão passar para vocês muitas estratégias de como a gente pode melhorar no nosso caminho para ter autonomia financeira. A Leila como relações públicas, né? E a nossa amiga agora que eu vou passar para ela falar um pouco.
Muito bem. Primeiro de tudo, eu queria convidar você que está assistindo a gente a mandar dúvidas no Sim, com chat certeza. para ser um E diálogo, né? sim, para vocês tirarem dúvidas, para perguntarem. Acho que você poderia falar um pouco da questão da sua carreira como empresária, como foi que você montou o Filme Lab, toda essa questão de empreendedorismo feminino que é importante, né? Esses obstáculos que as mulheres brasileiras enfrentam no dia a dia. Obrigada, Cli. Você que está assistindo a gente, se você tiver numa situação de violência doméstica, se você estiver se sentindo presa, limitada, não vendo nenhuma saída para essa situação, a gente tem aqui os Justiceiras, nós temos o projeto Tem Saída, tem a página da doutora Gabriela, Justiça de Saia, que são ferramentas para você repensar essa situação. A gente vive num país, a gente vive num planeta onde a gente tem um patriarcado que subjuga o feminino, né? Eu sou uma mulher trans, eu sou muito subjugada, né? Então, queria, inclusive, se a gente puder fazer uma homenagem, né, Claro, aos tudo que você quiser. 18 anos da Lei Maria da Penha, Sim, com certeza. né, que foi recente. Há 2 anos atrás, as mulheres trans foram incluídas na Lei Maria da Penha. E isso fez toda a diferença, inclusive, Lê, para minha transição, né? Eu fiquei mais empoderada. Por quê? Porque a gente vive num país onde quem agride a gente são os homens, né? Então, se eu puder falar um pouco da minha comunidade, eu sou uma mulher trans extremamente privilegiada, eu sou uma Com certeza. empresária, eu sou branca, né? Eu tenho escolaridade. E eu depois vou convidar a Lê para falar dessas interseccionalidades, Exatamente. né? Então, assim, uma mulher trans, preta, prostituta, passa por situações que eu não vou passar. Então, essa liderança que os Justiceiras me convida para fazer, eu quero realmente trocar com vocês. Então, assim, a gente vai falar da minha história, uma história de privilégio, gente. Mesmo, então, assim, saindo num primeiro armário como um homem gay, só privilégios, né? Sendo cis numa sociedade, você só tem privilégios. Sendo uma pessoa branca, você só tem privilégios. Daí você consegue estudar, você consegue arrumar trabalho, você consegue arrumar amigos, você consegue ter afeto. Então, são temas que a gente pode conversar, porque eles estão todos intercruzados, né? É sistêmico. Então, assim, você que está assistindo a gente, como é que está a sua autoestima? Isso atrapalha. Se você tiver com a autoestima baixa, a chance de você continuar num casamento abusivo é enorme, né? De apanhar e achar que é culpa sua. Então, são questões, eu vou até abrir aqui um pouco a fala para ler, porque eu queria que fosse muito uma conversa de nós Com três, certeza, né? O que gente. que você acha? Uma coisa que é interessante, a gente estava conversando sobre as nossas trajetórias, né? E algo que eu sempre falo é que educação é algo que ninguém tira da gente. Conhecimento e sabedoria ninguém nunca vai tirar da gente. A gente sabe o quanto é difícil ter acesso às ferramentas educacionais, acesso ao ensino superior no país, ainda que a gente tenha avançado, a gente tem com o sistema de cotas para pessoas negras e indígenas no país, a gente sabe que ainda é muito difícil ter acesso à educação, e a educação é uma forma de alavancar e de ter acesso à renda. Então, quando a gente pensa em mudar narrativas, mudar histórias, é poder ter a pessoa, é poder ter o olhar de ter uma Willa, de ter a gente e dizer assim, nossa, a Leila chegou lá, então vamos trazer outras Leilas juntos, vamos trazer outras Willa juntos, vamos trazer mulheres juntos para que a gente crie uma corrente dentro das nossas comunidades. Durante a minha trajetória profissional, trabalhando com diversidade e inclusão, é muito interessante perceber que, geralmente, há uma espécie de solidão quando a gente ocupa um lugar. A gente chega lá e aí, de repente, o que acontece? Poxa, só tem eu como líder, só tem eu como gerente. E aí tem toda uma responsabilidade, uma carga da nossa família, de todo mundo que depende da gente lá atrás, e que, às vezes, como a Willa estava falando de privilégios, às vezes, quem tem todo um arcabouço
quem tem uma herança, quem tem uma família que já teve posses e etc., não para pensar nisso. Mas a gente, quando começa a ganhar o primeiro salário, o primeiro dinheiro, ao invés de ter a possibilidade de comprar uma casa, de comprar um tênis, tem que bancar ali a família, o cuidado com a avó, o cuidado com a mãe, colocar o sobrinho na escola, poder ajudar a mãe que depende da gente. Então, é toda não é pensar só enquanto indivíduo, a mulher, principalmente a mulher negra e a mulher trans, ela traz, quando ela cresce junto, ela leva toda uma comunidade em si. E é uma responsabilidade muito grande e é um peso muito grande. Isso afeta a nossa saúde mental. Isso afeta a nossa possibilidade de olhar adiante e de continuar crescendo. Mas a ideia não é dizer, não é esmorecer, não é dizer tipo, olha, nossa, porque tem tudo isso eu não vou adiante. É continuar caminhando, continuar perseverando e sabendo que a cada passo que uma mulher trans, cis, preta e com todas as suas interseccionalidades, a cada passo que a gente dá, a gente está construindo um legado e está levando outras mulheres junto com a gente. Maravilhosas, maravilhosas. Willa, Leila, é disso, gente. Justeiras é muito um elo de mulheres. Somos mais de 16 mil mulheres no Brasil, em 27 países do mundo que já atendemos. Então, a gente precisa muito agora, a gente está indo para um segundo passo do Justeiras, que é justamente focar nessas mulheres, para que essas mulheres tenham autonomia, tenham confiança, principalmente, porque para a gente ter autonomia financeira, a gente tem que ter confiança, a gente tem que ter autoestima, e a gente tem que ir resgatando isso todo dia. Não são todos os dias que a gente está 100%, né? Mas cada dia a gente vai lutando, cada dia a gente vai se transformando, se cuidando da saúde mental, como a Leila falou, que isso é muito importante, principalmente para os recortes, né, que a gente tem na nossa sociedade de mulheres. Então, isso é muito importante. Eu queria falar só rapidamente do Tem Saída, que é um outro projeto do Instituto Justiça de Saia, também idealizado pela doutora Gabriela Mansur. Ele é coordenado pela Najara Barreto, não sei se ela está vendo a gente, um beijo, Najara, um beijo, doutora Gabriela. E esse projeto é muito especial e é justamente do que as meninas vieram falar, que são recolocação de mulheres no mercado de trabalho. A gente tem a lei Emprega Mulher, que fala justamente disso, para empregar mulheres vulneráveis, empregar mulheres em situação de violência, para elas conseguirem retomarem a vida. A maioria das mulheres, gente, elas que sofrem violência, elas não rompem o ciclo porque elas não têm dinheiro, elas não vão largar os filhos. Muitas vezes são mulheres que já estudaram, largaram o emprego por conta do ciclo abusivo. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, desse empoderamento feminino, dessa união de mulheres, dessa diversidade, é para a gente meio que internalizar o que é que a gente precisa para dar o próximo passo, né? Então, eu queria que as meninas falassem um pouco, a Willa e a Leila, dos casos concretos, né? De situações que elas já passaram na questão do empreendedorismo, montando a empresa, a Leila na questão das relações públicas, dessa própria questão da liderança, né? A gente sabe que tem muito assédio moral e outros assédios. E eu queria que vocês falassem um pouco dessa parte, o que vocês fizeram, o que vocês usaram como estratégia. Claro, deve ter sido muito difícil, então, falar um pouco desse assunto. Posso responder uma pergunta Claro, aqui? claro. O Antônio está perguntando quais desafios específicos uma mulher trans enfrenta ao buscar estabilidade financeira, né? Então, acho que a primeira pergunta é: aonde você tem visto mulheres trans? Você tem visto mulheres trans? Não, eu não tenho visto. Não tem visto. No círculo que você frequenta, no seu círculo familiar, você vê mulheres trans? Né? Eu provavelmente sou a única mulher trans que está no círculo de vocês, correto? Sim, eu tenho mais duas, mas eu trabalho com diversidade, então é mais fácil, né? Eu encontrar mulheres trans. Exato, Cli. Então, a doutora Cli, ela traz uma realidade do Brasil. Então, a maioria das pessoas não tem contato com as mulheres trans, mas elas existem, nós existimos. Aonde elas estão? Na zona de prostituição, que é onde o patriarcado coloca, né? E daí, o que acontece? Vocês me perdoem até falar, assim, nosso objetivo não é polemizar, mas por que elas estão lá? Porque tem muitos homens que procuram elas, né? Existe uma demanda, né, de procura. E daí, assim, onde que a gente pode ver? Talvez no ramo da beleza, da estética. Agora, né, nos últimos anos, né, a gente tem deputadas maravilhosas,
né? A Sim, gente com tem certeza. atrizes, né? Sim. Então, o que que acontece? A gente chama isso de representatividade. À medida que eu aqui, representando uma mulher trans empresária, à medida que a gente aparece, à medida que a gente não está brotando, a gente não nasceu com 41 anos, tá, gente? Exatamente. A gente nasce trans, né? E daí tem um contexto sociopolítico, histórico, psicológico que faz com que a gente tenha que se segurar. Então, se você é uma empresária, se você é um empresário, está assistindo a né? A gente sabe que hoje o ISD, né? Sim, né? Pensando no S, Precisa ter implementado. E na governança também, que é muito a parte da Leila, né? A parte de representatividade, a parte de terem mulheres nos cargos de poder, mulheres trans também, tudo isso é muito importante. E é renda, né? O dinheiro é lucro que volta, né? Lucro ético que volta para o empresário, tanto como lucro, né, real, como o lucro ético de colocar dentro da empresa essa cultura organizacional de respeito, né, de diversidade, de diminuição da violência, né? O Tem Saída é muito para isso, a gente implementar nas empresas, implementar nos órgãos públicos, para a gente conseguir, né, tirar o Brasil do 5º país que mais mata mulheres no mundo, né? E do 1º país que mais mata pessoas trans no mundo. Então, assim, a gente precisa muito desse apoio de vocês, de que vocês tirem as dúvidas com a Leila, com a Willa, para a gente conseguir, né, caminhar mais, né? Mais do que a gente já caminhou. foi difícil para você se incluir no mercado de trabalho? Então, Willa, eu tive o apoio de muitas mulheres na minha trajetória, mulheres incríveis que fizeram da minha carreira uma carreira de muitos desafios, mas de muito apoio e de muito alicerce. Na minha última experiência, eu acho que até trazendo um pouco mais esse contexto que a gente está conversando, eu fui mentora de mulheres empreendedoras no Rio de Janeiro que estavam começando seus pequenos negócios. Eu não estou falando de negócios assim, gente. Como a Willa tem a oportunidade de ser a CEO aqui da Studio Lab, mas eu estou falando da Ancestraliarte, aqui citando a minha mentorada, que é transista, e ela trançando o cabelo das mulheres, buscando alavancar a autoestima de outras mulheres, ela começou a empreender e teve a oportunidade, está tendo a oportunidade de desenvolver o seu próprio negócio. E ela compartilha esse conhecimento com outras mulheres, fazendo com que ela cresça e cresça junto em comunidade. Eu hoje também estou aprendendo com outra mulher, que é a Heloísa do Trançados, de que é trançar, olhar para a nossa ancestralidade e pensar em formas e meios de renda e de ganho para a gente continuar prosperando. Então, quando a gente prospera junto, quando a gente prospera em rede, a gente tem várias outras possibilidades. Então, quando eu comentei contigo, nesses processos de mentoria que eu fazia das mulheres, eu percebia que havia, por exemplo, coisas que eram muito básicas. Então, olha, às vezes a gente não sabe o que é fazer o fluxo de caixa. Às vezes a gente não sabe qual é a importância de fazer, de qual é o que é um MEI, por que a gente precisa declarar tanto a partir de quanto a gente ganha. Então, por isso que eu sempre recorro, o conhecimento ele é importante. A gente hoje vive no mundo de redes sociais, de celular e etc., que permite com que a gente possa ter ali, se conectar com outras pessoas, se conectar com outras redes e fazer com que as nossas ideias elas saiam do plano da ideia e, de fato, se transformem em possibilidades. Então, hoje, por exemplo, olha, eu vou dar aqui uma consultoria para a Willa para dizer para ela como fazer algo assim. Mas olha, Willa, se você quiser uma mentoria para eu poder desenvolver o seu negócio junto com você, a gente cresce junto. E é isso que, nessa última experiência, que foi o Black Star Rising, era onde as empreendedoras negras, juntas, aprendiam umas com as outras como desenvolver um plano de negócio para que juntas elas pudessem comprar uma das outras material, renda, trabalho e assim poderem prosperar dentro das suas comunidades. Mas a gente não pode deixar de esquecer da gente, do nosso. Como eu falei mais uma vez,
Eu li recentemente, eu faço uma pós em psicologia organizacional, e eu estava lendo um estudo de como as mulheres em posições, em cargos de liderança, e as mulheres que estão chegando nesses lugares, elas estão cansadas. As mulheres como um todo, e as mulheres negras ainda mais, elas estão adoecendo. E a gente cuida de muita gente. E quem cuida da gente? Então, cuidem-se. E esse olhar para o financeiro, ele é essencial para que a gente não viva só no básico ali, no superficial. Então, ter a possibilidade de manter a casa e manter a família é sobrevivência, mas e poder se, se colocar, fazer uma viagem, olhar para o mundo, olhar para outras possibilidades, olhar para outros sonhos. Eu sei que é difícil, É é um importante a mulher caminhar trabalhar a ambição, né, Leila? É muito é um importante. caminhar difícil, mas é importante que haja um planejamento muito claro, um conhecimento das etapas do processo de desenvolvimento do seu negócio, das suas iniciativas, do seu empreendimento, seja ele um empreendimento individual, e aí, por exemplo, se você for fazer o seu negócio, ou se você for estiver dentro de uma empresa, dentro do seu trabalho, como você pensa na sua carreira, como você pensa na sua jornada, para que você não seja dependente dela, mas que você esteja construindo a sua própria narrativa. Perfeito, Leila. Muito, muito importante todas essas suas dicas, né, para as mulheres. Eu queria que a Willa falasse um pouco também dessas estratégias, no caso do empreendedorismo feminino, no seu recorte, Willa. O que você dá de dica, do que as mulheres têm que pensar sobre estruturar esse negócio? Como no começo, depois, os obstáculos e etc. Obrigada, doutora. Acho que, primeiro, o que a gente tem que pensar é se a gente está falando de empreendedorismo e a gente é o país onde a maioria das mulheres, né, a maioria das empreendedoras são mulheres, né, é porque o mercado de trabalho não está absorvendo essas pessoas, né? Exatamente. Então, assim, não estão sendo absorvidas pelo mercado de trabalho. Por quê? Porque, às vezes, a mulher, não sei se é a mulher que está assistindo a gente, né, não tem o dinheiro para tomar o ônibus para ir buscar um Exato, do emprego, transporte, para o exatamente. transporte, não tem o dinheiro para comprar uma roupa, então ela vai ser rejeitada. Então, é muito legal ler quando você fala do empreendedorismo feminino, né, comunitário, porque às vezes é a única opção que essa mulher tem de sustentar os filhos, né? E a gente não está nem falando das crianças ainda, né? A gente está falando dela. Exato. E a gente sabe que elas pensam primeiro nas crias, Sim, né, na família, os filhos, né? na família. Eu vou fazer um pouquinho um relato sobre o meu recorte, que são as mulheres trans, que hoje eu vejo mais mulheres trans sendo absorvidas pelo mercado, que é a coisa lá do ISD. Mas cadê aumentar esse número, gente? Não dá. Então, assim, Não se é a só cada... num recorte de só uma pessoa, né? Tem que montar várias áreas. E muitas vezes as mulheres trans estão, e as mulheres negras também estão na área de diversidade, né? Não são em áreas específicas. Então a gente tem que pensar sobre isso, né? De como a gente vai mudar essa cultura organizacional dentro das empresas, mudar o pensamento, o paradigma dos preconceitos que a gente tem arraigados todos, né? E o principal é o patriarcado, que nós todas somos machistas, mas a gente pode mudar isso. Eu sempre falo, os homens são nossos aliados. A gente não precisa estar brigando com os homens. Pelo contrário, a gente quer que eles nos ajudem, né, a sair desse ciclo, né? Então, por isso é tão importante o que a Willa está falando. Então, a questão de como tratar, como é que a empresa pode melhorar, Willa, nessa questão. Obrigada pela pergunta. Então, assim, o que a empresa pode fazer? Primeiro, entender por que existe preconceito contra mulheres e homens trans, né? Por quê, né? Por que existe preconceito contra pessoas LGBT, né? A gente está em 2024, a gente já sabe que não é uma escolha, gente. A gente nasce assim, né? Então, e falar de gênero é uma coisa, eu sou uma mulher trans, né? E a orientação sexual é outra, né? Então, assim, existe toda uma complexidade de entendimento, e eu gostei muito que você, no começo da live, falou assim: se a sociedade é diversa, eu preciso ter uma empresa que entenda a diversidade, porque daí eu faço mais negócios. Exatamente. Com certeza.
Então, acolher as pessoas trans, no caso, é uma reparação histórica. A gente precisa tirar as meninas da rua, pessoal, a gente precisa, né? Chega, né? Então, assim, não é uma escolha. Das que forem, a gente não tem problema nenhum, mas da maioria não é uma escolha, tá? Então, assim, são expulsas. Se contar pequenininha, ainda é expulsa da família. Sim, isso Daí é é muito expulsa da igreja, daí é exato. expulsa da escola, daí é expulsa de todos os lugares, daí elas vão se prostituir. Então, vamos voltar um pouquinho de falar de educação. Por que que elas não arrumam emprego? Porque às vezes não Exato, estudou. o acesso, né? É isso que eu ia perguntar para vocês. Como vocês veem que as mulheres podem ter mais acesso à educação para depois elas galgarem caminhos e elas conseguirem chegar a cargos de CEO, como você, de diretoras como a Leila, como elas podem ir enfrentando esses desafios? Eu vou responder um pouquinho, vou passar a palavra para ler, porque a gente estava aqui no bate-bola antes, né? Então, eu falei assim: será que a gente vai dar essa indicação? Mas, se você é uma mulher trans e sabe que vai sofrer preconceito se for para uma universidade, que tal fazer um curso EAD? Eu sinto muito dessa dica, mas é uma maneira de você Sim, burlar, né? Então, assim, existem hoje várias universidades que têm cursos superiores EAD. Então, é uma dica que eu dou para você. Educação ajuda a você ser absorvida pelo mercado de trabalho, ou até total. ser uma empreendedora, né? E, mais uma vez, a gente não quer ser só, com todo respeito às maravilhosas cabeleireiras que abriram caminho para gente, Com com certeza. todo respeito às incríveis maquiadoras, né? Mas a gente quer ser médica, a gente quer ser advogada como a doutora Cli, a gente quer ser promotora de justiça, a gente quer ser juíza, tá? A gente quer ser tudo isso. Com certeza, com certeza. E o Willa, uma coisa que você trouxe, eu quero falar muito sobre ocupar espaços. Eu acho que Importante. a gente tem que ocupar espaços mesmo. Eu acho que a gente tem que a ideia de empreender não é só sobre empreender no sentido de abrir um negócio, mas empreender na vida e dar o primeiro passo e ocupar esses espaços. A gente vai sofrer microagressões. Eu sofri uma série de microagressões ao longo da minha jornada. A gente não pode deixar com que os nossos algozes definam o que vai acontecer da nossa história daqui para frente. Então, é importante ocupar esses espaços sem medo, sem travas. É difícil, é muito na fala, na conversa, parece muito palatável, parece muito tranquilo, mas a gente sabe que não é. Mas a gente, mais uma vez, a gente está construindo uma jornada. E nessa jornada haverão desafios. E ocupar os espaços, ele é essencial para que a nossa existência seja resistência. E quando a gente fala de mulheres negras, e de mulheres trans, e de mulheres indígenas, e de ter todas essas mulheres em posições de poder, em posições de comando, donas do seu negócio, da sua vida, a gente não está falando só de um processo transformacional de um indivíduo ou de um grupo. Existe um estudo do Banco Mundial que prova onde se a gente tivesse uma equidade salarial entre homens e mulheres, o PIB de países subdesenvolvidos poderia ser 1/3 maior do que ele é hoje. Na última reunião de Davos, foi falado que a distribuição da riqueza é essencial para a sustentabilidade da vida no mundo. Então, quando a gente fala de equidade, quando a gente fala de feminismo, a gente não está falando de uma luta de um lugar só, Willa. A gente Com está certeza. falando da possibilidade de existência enquanto ser humano. E aí eu Exatamente. queria finalizar minha fala tocando no que a Willa falou sobre o afeto. Eu num dos meus estudos, o meu professor ele comenta o seguinte: o que uniu o ser humano enquanto sociedade? Não foi porque assim, se a gente fosse parar para pensar, enquanto grupo, se alguma pessoa cai, o grupo tinha que seguir adiante e aquela pessoa ia ter que ficar para trás porque ela ia ser um peso, ia ser difícil deixar aquela pessoa para lá. Mas alguém teve o cuidado, o carinho, o afeto de levar aquela pessoa adiante e o grupo poder continuar existindo. Então, se a gente não olhar para trás
e não cuidar daquele de quem precisa, a gente perde o nosso senso de humanidade. Então, é por isso que a gente precisa olhar para a gente enquanto grupo minoritários, mulheres, mulheres trans, mulheres cis, pessoas com deficiência. A gente precisa olhar para toda a diversidade, para toda a pluralidade no mundo, para que a gente não perca a nossa essência enquanto humanidade, para que a gente não esteja hoje, no século XXI, discutindo questões como: nossa, por que a gente está vivendo guerras? Por que a gente está vivendo tantos conflitos quando a gente pode falar em diplomacia? E é sobre essa possibilidade de transgredir, de transcender e de poder alcançar outros lugares, ocupar espaços para, de fato, a gente ter uma transformação social que faça sentido para todas e todos. Com certeza, Leila, maravilhosa. Eu queria que vocês falassem um pouco dos empreendimentos coletivos que podem, né, ajudar justamente nessa transformação que a gente quer ver social, de empoderar essas mulheres, mulheres negras, mulheres trans, indígenas. Willa, o que você dá de dicas? Tem uma perguntinha aí, Pronto, Tem. vai, responda a Tem, pergunta. mas as perguntas são todas Ah, entrelaçadas, tá, então então essa tá tudo pergunta ótimo. o que você acabou de responder, o que você acabou de perguntar, tem uma pergunta aqui da Paula: como ter força emocional diante de tanta violência? Né? Então, Exatamente. assim, você já respondeu, você acabou de responder com um Exatamente. grupo, com uma rede de apoio, e você agora me perguntando sobre empreendedorismo, vamos empreender coletivamente? Porque posso citar o Claro, Ubuntu? com certeza. Se quer ir rápido, você vai sozinha. Mas se você quer ir longe, você vai com elas, né? Então Com vamos certeza. juntas. Então, assim, como é que a gente pode. Você sabe, doutora, eu gosto dessa pergunta porque às vezes a gente fica num lugar ali de pensar assim, mas vou abrir uma brigadeiria, né? Eu vou fazer o quê, né? Vou ser transista. É, é, posso convidar você a pensar um pouquinho sobre qual é o seu talento, né? Porque assim, se a gente for falar de autoestima, a gente pode falar de talento, sim, Sim. né? Porque às vezes o seu talento, se você tiver numa comunidade, vai ser lavar e passar roupa muito bem, melhor do que talvez cortar cabelo ou fazer brigadeiro. Então, assim, primeiro de tudo, entende o que você faz uma torta maravilhosa que todo mundo ama. Então, assim, vamos vender essa torta. Você passa a roupa muito bem, então vamos fazer do seu talento um negócio. Porque às vezes a gente vê a vizinha fazendo, fala assim, a bonita tá vendendo aquele geladinho, vou fazer também. Daí já cria uma concorrência do lado. Isso é o máximo também, porque daí quem fizer o mais gostoso vai vender mais. Mas primeiro de tudo, vamos identificar, porque assim, gente, eu sei, então como ter força emocional para enfrentar tanta violência, né? E a gente está aqui falando de talento, a gente vai ter que falar de coisas positivas para sair dessa negatividade, né? Dessa opressão, né? Eles não vão querer você manifestando o seu talento. E é aí que você pode ter uma. Então, assim, apareceu um curso lá numa escola, né, sobre vai fazer a trança, cabeleireira, vou aprender a fazer um brigadeiro, vai atrás, leva as crianças. Tem que andar, anda. A gente vai ter que fazer, não importa aquela frase, né, que assim as pessoas ficam falando, não importa o que a vida faz da gente, importa o que a gente faz, e assim, do que a vida fez da gente, porque assim, é por nós, então assim, pelos seus filhos, pelas suas filhas, vamos em frente. E eu acho que, por exemplo, uma pergunta que você tem me feito é meu papel da mentoria para mulheres trans, Exato. né? Então, assim, é, é algo que eu ainda estou pensando como eu posso auxiliar, né? Então, eu posso trazer mulheres trans aqui para a produtora, para a Film Lab, para dar mentoria para elas, né? Então, assim, elas vão me acompanhar, vão aprender a como editar um vídeo, a como dirigir. Eu ainda estou pensando, porque eu acabei de transicionar, então essa coisa da importância de ter Sim, autonomia financeira foi a minha vida, gente. E eu acho que é um pouco a exatamente. sua vida também, né, Lê? E vocês podem também, você pode deixar o seu e-mail para as mulheres trans que quiserem tirar dúvidas, né, Willa? Eu vou falar com você no Instagram também, tá? Aí o Instagram da Willa no nosso Justiceiras Oficial, porque justamente para a gente trocar uma ideia, a gente pode reunir mulheres, fazer um webinar no Justiceiras, falar sobre o que precisa,
qual foram as dúvidas, os medos, principalmente, né? E essa questão emocional dos justiceiras é muito importante, assim, que é o acolhimento, né? Muitas mulheres chegam do ciclo de violência muito ferrenho e elas estão muito com a autoestima lá embaixo, e a gente vai resgatando essa autoestima, que é como as nossas convidadas falaram, é com acolhimento, é com afeto, e é enfrentando, gente, um dia de cada vez. Não tem como ser diferente, ninguém vai ficar super bem de uma hora para outra. É um dia após o outro mesmo, claro, buscando a ajuda do projeto Justiceiras, do atendimento multidisciplinar, buscando saídas no mercado de trabalho, que o Tem Saída, o projeto do Justiceiras também, do Instituto de Saída Justiceiras, também ajuda essas mulheres, mas é também a gente se amando mais, né? A gente se priorizando mais. Então, que é isso que as meninas estão falando, da gente ir virando a chave, né? Dia após dia, para ter esse impulsionamento, né? De mudança e de não ficar. Não é que a gente não possa ficar triste. É importante também enfrentar a tristeza, eu acho, né? Eu entendo que às vezes a gente está triste e é ok ficar triste, mas a gente não vai ficar triste para o resto da vida. Então, foi o que a Willa falou. Ela passou todo esse processo de transicionar, de pensamento de autonomia financeira. Ela fala sobre o privilégio dela, mas assim, ela fala que ela enfrentou muitas questões. Então, assim, isso é muito importante. Eu queria que você falasse, Willa, assim, dos seus medos também. E qual foi nos momentos que você não sabia se ia transicionar, ou a questão do conflito da autonomia financeira que não estava ainda no ponto que você queria. Como foi essa questão para o insight para você conseguir, não, agora eu vou e eu vou ter coragem, vou com medo mesmo. Obrigada. Eu fiquei pensando antes de vir para cá, é, porque eu sou liderança trans no projeto, né? E eu já sofri uma violência, né? Então, e daí, naquele momento, eu fiquei quietinha, né? Daí eu fiquei pensando, será que eu falo? Sim, gente, a gente tem que falar, né? Então, Tem que denunciar, né? Tem que tem denunciar. que denunciar, né? Então, nós mulheres vamos sofrer constantemente violências, né, de homens, né? Então, inclusive, lembra aquela história que as nossas mães acho que nem tanto, mas as nossas avós não podiam estudar, Sim, né? Mas não podiam estudar porque tinham que ser donas de casa, né? exato, né? Que é o que vocês Isso. estavam falando também, da economia do cuidado, né? Da mulher que tem que fazer várias coisas, além de trabalhar, cuidar do filho e etc, né? Então, doutora, eu acho que tem uma cultura, né, que ainda hoje vem sendo, vamos dizer, revisitada. Mas, olha só que dado interessante. Hoje, a maior parte das alunas que estão matriculadas em universidades são mulheres. Sim, com certeza, vem aumentando, isso é muito importante. Vem aumentando. Então, assim, eu toda vez que você me pergunta sobre a minha história, é assim, eu fui rodeada de privilégios, mas também de dificuldades, né? Então, assim, eu nasci na periferia, né? Não nasci numa família de classe média, mas nasci na periferia. Trabalhei muito, eu trabalho desde os 12 anos, né? Eu estudei muito, mas eu estudei por conta dos privilégios que eu tive para estudar. Então, eu tenho como a ler, a gente tem várias formações, eu tenho 3 graduações, eu tenho 10 pós-graduações, então, assim, é algo que sai muito da rota, né? Da, do que é ser mulher trans no Brasil. Mas se você, mais uma vez, é uma mulher trans, está assistindo a gente, né? É, e a gente também não quer ser demagoga, né, doutora? Né? Fala assim, nossa, mas assim, eu tô aqui em casa, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei. Mas assim, como a doutora falou, peça ajuda, vamos criar uma rede de apoio. Então, eu sou uma mulher aqui que pode te ajudar, pode entrar na sua vida. A Lê também. Os Justiceiras pode ajudar. Então, assim, isso é a rede de apoio que a gente está conversando. A sua vizinha é uma rede de apoio, porque se você estiver sofrendo uma violência doméstica, e eu agora estou falando com as mulheres trans que sofrem muita violência doméstica. Com certeza. Eu posso contar uma história? Geralmente, quando você vê essas reportagens sobre mulheres trans, prostitutas, né? E sempre tem uma questão de que ali o homem não quer pagar o programa no final. Sim, exatamente. A gente não vê isso tanto A com gente as teve até um prostitutas. caso que a gente cuidou, que eu fui na delegacia e era exatamente isso. Já era, infelizmente aconteceu, transfeminicídio, e os motivos foram exatamente esse. O rapaz não quis pagar e ele
enfim, bateu nela, enfim, ela faleceu, infelizmente, mas é um desses motivos, né, que é a própria questão da valorização, né, da mulher, né? E você vê, no caso, doutora, que importante essa reflexão, né? No caso, a desvalorização. Exato. Não tem valor algum essa mulher, porque assim, eles acham que estão fazendo um favor para ela, né, para essa mulher trans. E a gente sabe que não são tão recorrentes esses casos com as prostitutas que são cis. Então, assim, é muita história repetida, né, de transfeminicídio por essa questão. Então, é algo que parece que está engessado, que não tem qualquer flexibilidade, mas tem, gente. Então, por isso que existe o Tem Saída, por isso que existe o Justiceiras, Justiça de Saia, tem um trabalho sendo feito aí há décadas para a gente tentar dar mobilidade, dar alguma elasticidade para essa situação, porque é desolador muitas vezes, né? Sim, Tudo o que a gente fala aqui parece que assim, nossa, mas assim, que lugar de fala é esse nosso para entender você que está assistindo a gente, talvez está apanhando sistematicamente, daí tem as crianças, daí não consegue ter. E o tema da live, né? A importância de ter estabilidade financeira para você sair dessa. O que você acha, Lê? Eu queria trazer um exemplo que é muito da minha vida, da minha vivência, né? A minha mãe, ela é empreendedora, ela tem o próprio negócio dela, mas a gente, desde criança, a gente faz artesanato, e a gente fazia artesanato para poder comprar o pão do dia a dia. E a gente foi assim que a gente comprava o pão e aí a gente ajudava uns outros na comunidade. E até hoje a minha mãe faz crochê, a minha avó faz crochê, eu compro crochê de todas elas e todos os meus amigos economia recebem circular, é isso, um economia. crochê de afeto e de presente aqui em São Paulo, como símbolo dessa resistência e dessa continuidade de cuidado e de afeto. Então, quando a gente olha para essas possibilidades, mesmo que mínimas que sejam, Exato. onde haja um cuidado de mulheres com mulheres, ela é extremamente importante, porque, por exemplo, você falou das pessoas assim, você vê os velhinhos da praça, mas onde estão as velhinhas da praça? Onde é que estão as mulheres nos espaços públicos? Essa é uma reflexão importante para a gente fazer, porque onde a gente olha, por exemplo, as mulheres envelhecem, elas a gente há um etarismo e ainda há o Sim, preconceito quando a mulher envelhece, como se ela não fosse mais útil depois de ela ter passado toda a vida cuidando do cuidado de outras pessoas, ela não tem mais o cuidado para si, não tem mais a possibilidade de ir para a rua. Ela é julgada se ela está numa festa, se ela está sentada na praça, se ela está sentada num bar. Então, assim, mais uma vez, é importante que a gente ocupe esses espaços, que a gente se permita, que a gente se abra, que a gente se olhe para o mundo, que a gente se goste e que a gente se olhe no espelho. A gente estava aqui, eu e a Willa, hoje mais cedo. A gente, nossa, como a gente está se desejando, como a gente está se amando. isso é E importante que a Autoestima, gente demais. Brasil. se ame todos os dias e que tem uma amiga que diz, a Saone Bispo, ri para trás, porque rir e sempre buscar, eu sei que mesmo diante de todas as dificuldades, buscar nesses pequenos momentos de alegria e de construção, a possibilidade de olhar para frente e de construir um futuro e de inspirar novas histórias. Então, voltando para a questão da independência financeira, mais uma vez, é importante ter uma estrutura e um planejamento para cada uma das suas etapas de vida. Eu também tenho uma formação em coaching, onde quando a gente tinha a possibilidade de poder mentorar, como eu falei para vocês, outras mulheres, eu sempre trazia: qual é o seu objetivo fim? Com quem você quer comunicar? De que forma você quer passar a sua marca pessoal ou dentro, mais uma vez, na sua carreira e no seu empreendimento? Como você busca as pessoas de seu contato, que a gente chama de networking, para fortalecer o seu negócio? Se você não está bem onde você está hoje, no seu emprego, ou como dona de casa, ou dentro desse espaço, o que que você pode fazer, com quem você pode contar para sair desse lugar de dor?
Porque, às vezes, a zona de conforto, ela vira a zona de dor. E para a gente sair, quebrar esse ciclo, é muito difícil. Precisa de um nível de autopercepção muito grande, doutora. E a gente, muitas vezes, numa das mentorias que eu fazia no trabalho voluntário do Cruzando Histórias, eu ouvia mulheres dizendo: nossa, Leila, eu tenho tantas graduações, eu fiz essas formações, eu tive essas possibilidades, mas o meu chefe, mais fulano me disse que eu não posso, ciclano disse que eu não posso. E às vezes é realmente difícil romper esses ciclos, mas a gente precisa quebrar o ciclo, a gente, assim como a ostra, né, que ela entra ali na casquinha e precisa sofrer para virar uma pérola, a gente precisa romper o ciclo da dor para entrar no ciclo de prosperidade e dizer: eu posso seguir adiante, eu posso fazer diferente, porque a vida está aqui e está agora. E com quem a gente pode contar? Com os nossos. E aí, para finalizar, tudo se fala muito sobre sororidade. E eu tenho visto, às vezes, nas redes sociais, me preocupa um pouco um esvaziamento de alguns conceitos, como, por exemplo, a questão do feminismo. A gente não está falando, como a Willa falou, de uma competição de homens. A Exatamente. gente não está falando de uma competição de mulheres brancas e negras e mulheres e tal. A gente não está Exatamente. falando de uma competição. A gente está falando de equidade. A gente está falando de Exato. distribuição de oportunidades. A gente está falando de construção de humanidades. Então, assim, quando você aí do outro lado, se não é uma mulher, se for um homem me ouvindo, eu quero que você olhe assim: ai, não, mas não é porque é minha filha, não, é porque é um respeito a uma outra alma, a um outro ser humano, a uma construção em sociedade e em comunidade. Então, assim, o que você quer para o futuro do mundo? O que você quer para o futuro dos seus filhos, dos seus netos e por aí vai? E tudo isso depende de como você também vai tratar não só os seus, mas também os outros. Então, a nossa perspectiva, essa coisa do ego, de achar que, olha, eu sozinho posso conseguir, vá fazer terapia, porque você sozinha tem que sair desse lugar. Eu acho que a gente criou uma sociedade muito uma sociedade muito individualista, né? individualista, muito egocentrada, e a gente precisa romper esses ciclos para que a gente possa, de fato, prosperar e crescer. Eu sei que mais uma vez, sei que não é tarefa fácil, mas busque as redes de apoio. E aqui as Justiceiras têm um exemplo incrível de possibilidades que você tem, não só o apoio jurídico, mas o apoio emocional, mas o apoio de a possibilidade de você, olha, eu tenho que buscar uma terapia, eu tenho que buscar olhar para mim, eu tenho que me colocar em movimento, sabe? Olhar para os nossos corpos, respeitar os nossos corpos. Hoje a gente tem eu sou uma profissional de comunicação e a gente sabe, né, Willa, como as redes vendem a ideia do corpo ideal, do cabelo ideal, Que da não vida existe, ideal, né? e que não existe. Então, se a gente não olhar para si nesse sentido de autocuidado, para que a gente possa conseguir prosperar, a gente também não vai conseguir cuidar dos outros. Então, sabe a história do avião, quando a máscara cai, você tem que colocar em você primeiro? Coloca a máscara em você primeiro, para que a gente possa poder cuidar dos outros também. Não, maravilhosa, Leila. É muito disso, né? O ciclo da violência fala muito para a mulher conseguir romper a violência, ela precisa estar conectada com ela, né? Às vezes são anos de desamparo aprendido, é um termo da psicologia que a mulher ela se acostuma a estar naquele ambiente de dor. Ela começa a achar aquilo bom, quando ela não tem aquilo, ela sente falta. Então, realmente, para esse rompimento, a mulher precisa se é, olhar, precisa se resgatar dia após dia, buscar cursos, buscar esportes, buscar amigas, e muito, que é uma coisa que a gente trabalha muito no Justiceira, gente, é o não julgamento. A gente não pode julgar as mulheres que sofrem violência. Vocês viram esse caso muito triste que aconteceu, eu sinto muito, nossos sentimentos para toda a família, da delegada, que a delegada era nossa colega, né? Ela é até recifense, é minha conterrânea, e ela sofreu um crime de feminicídio e uma mulher de uma classe social, com uma carreira especialista em gênero, para a gente ver que não é só uma mulher de uma situação mais vulnerável que sofre violência. É muito a partir da vulnerabilidade emocional, da dependência emocional. E é isso a gente só consegue trabalhar se a gente estiver fortalecida.
Se a nossa autoestima estiver firme, a gente não consegue, a gente acaba que pode cair nessas questões. E, obviamente, a questão do tem saída, que a gente sempre fala muito, da autonomia financeira, é o mais importante para a gente não. Quando a gente for embora, a gente não vai precisar pensar em nada, a gente pode ir embora, porque a gente tem o nosso emprego, a gente tem a nossa casa, tem as nossas ideias, tem as coisas que a gente gosta de fazer, né? Muitas vezes eu vejo muita gente, principalmente as mulheres, hoje isso mudou muito de 10 anos para cá, mas a gente tem muita dependência de sempre ter alguém para fazer alguma coisa, né? A gente não consegue almoçar sozinha, ir no cinema, né, que é muito sozinha, e isso, quando a gente vai caminhando e a gente vai vendo que a gente pode fazer várias coisas sozinha, óbvio que com o apoio de outras pessoas, mas a gente começa a entender que por que eu vou estar nessa relação, né? Por que eu vou me manter nessa relação se ela não está me fazendo bem, se às vezes a gente vê, né, mulheres, o pessoal falar, ela acabou, ela está muito mais bonita agora do que antes, né? Porque a pessoa vai perdendo o brilho, né? E assim, acho que a gente já está indo para o final, que eu queria que vocês falassem um pouco, gente, para dar um recado final. O que a mulher trans, a mulher negra, a mulher nordestina, a mulher brasileira, latino-americana, o que ela pode fazer para não perder esse brilho? Eu acho que isso é o mais importante da gente, a gente sempre manter a nossa chama, né, acesa de querer, de fazer, de realizar. E também quando a gente está triste, como é que a gente faz com para manter esse brilho? O que vocês fizeram para ter essas carreiras de sucesso, para estarem aqui dando o exemplo para tantas mulheres? Ai, posso responder? Gente, eu acho que eu tenho essa pergunta é muito importante para mim, porque a autoestima minha, vamos dizer que eu estava no polo vergonha, até caminhar ao polo orgulho, foram quase 40 anos, né? Então, assim, eu tive que fazer um trabalho de auto-amor, de autoestima, assim, enorme, gigante, é como se eu tivesse descido nas profundezas de um poço sem fim, para me aceitar, para me amar, porque depois disso, não importa se o outro te ama. Se você se amar, você se torna uma superpotência, você se torna uma super mulher, você se torna uma fênix, e daí você ganha uma força e as pessoas começam a falar assim, nossa, o que aconteceu com ela? Se não importa o que os outros vão pensar de você, se você estiver firme. Então, falando do fundo do meu coração, de uma mulher que se odiou um dia na vida, né? Então, não se odeie, se ame. Acho que é um pouco disso. Sendo muito peito aberto e me vulnerabilizando, eu admito que é todos os dias eu preciso me olhar no espelho e dizer: quem é essa Leila que está levantando e se olhando no espelho hoje? Às vezes de verdade, pesa, às vezes dói, às vezes é ruim, às vezes que me puxaram o cabelo, as coisas que eu já ouvi, as coisas que eu vivi, o processo de saúde mental nas quais eu passei, e ao mesmo tempo, quando eu tive a oportunidade de sentar num café com outras mulheres e elas disserem para mim, Leila, você não está sozinha, e outros homens também, amigos e a minha família, e você não está sozinha, você não está sozinha, você não está sozinho. Busque a sua rede de apoio, mas olhe para si também no espelho, não e se reforce todos os dias, converse consigo mesmo, com palavras de positividade, com palavras de afirmação, porque vai ter sempre uma microagressão. Uma coisa né, eu gosto, quando a gente fala de vieses inconscientes, é uma coisa quando um mosquito te pica, você bate e ele vai embora, tudo bem. Mas quando você tem vários mosquitos te picando, chega um momento que aquele incômodo parece que vira parte de você e não deixe isso acontecer. Coloca um repelente de autoestima e de brilho, como eu diria uma das minhas amigas, se coloca num lugar de luz para que você continue perseverando e se olhando e se vendo como o seu próprio espelho de possibilidades e de alto amor. Então, se ame, se respeite, se permita, se perdoe.
se perdoe. A gente não vai acertar sempre. A gente está sempre numa caminhada e numa construção e numa jornada. Então, sempre se perdoe, se permita, se acolha e siga adiante e conte com pessoas que de fato estão ali para te apoiar, para te acolher e que hoje podem estar aqui te ouvindo e passando essa mensagem adiante para que você continue dizendo: olha, eu vi a Willa e eu vi a Leila e hoje o meu dia, a minha noite foi diferente porque eu pude ver mulheres que inspiraram a minha história e como eu vou inspirar a história de outras mulheres e assim a gente vai criando esse ciclo que de fato representa o que é sororidade. É isso, meninas. Willa, Leila, eu queria agradecer muito a participação de vocês aqui com a gente do Justiceiras. Esse projeto é isso, é elo, é que a gente quer que as mulheres brilhem mais, que as mulheres sejam luz, que as mulheres sejam ótimas profissionais, ocupem espaços. Eu queria deixar um recado para vocês sobre o Tem Saída. O Tem Saída, vocês podem se inscrever, mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, pode preencher o formulário, está disponível no nosso feed, e também a gente vai colocar nos stories para você, se você estiver precisando de emprego, você preenche lá que a gente vai te contactar, vai fazer um raio-x do seu currículo, vai te ajudar toda essa retomada, né, da vida, do emprego e etc. Eu queria lembrar para vocês que também está chegando a época da política, né? A gente também tem um projeto Política de Saia, muito importante que vocês vejam mulheres importantes que olhem para o seu recorte, olhem para creches, para a saúde da mulher, que é tão importante. A gente vê, né, que os hospitais todos abarrotados. Então, vejam mulheres da sua comunidade que você pode apoiar. É muito importante que mulheres votem mulheres, porque só mulheres sabem o que é ser mulher, gente. Então, quanto mais mulheres a gente tiver nos espaços de poder, mais decisões serão boas para nossa vida em questão de para a vida de todo mundo. A gente sabe que a maioria das mulheres e as mulheres negras são arrimos de família, são as que sustentam as casas. Então, assim, a mensagem final que eu queria deixar, né, agradecer às meninas pelo tempo, agradecer pelas histórias e que tem saída, né? Tem saída e o Justiceiras está aqui em ação para ajudar vocês. Um grande abraço para vocês e semana que vem tem live de novo com as psicólogas, vai ser bem legal, não percam. Obrigada pela audiência, Obrigada, obrigada, Justiceiras, gente. obrigada, Justiça de Obrigada que está Saia. assistindo a gente. Um prazer incrível. Acessem também o Transempregos. Um beijo. Sim. Encerrou? Obrigada, Cli.